Adivinhe o que realmente ajuda em ótimas conversas? A escuta ativa é o ingrediente secreto. Essa técnica vai além de apenas ouvir palavras. Envolve um envolvimento total na conversa com a outra pessoa. Quando você pratica a escuta ativa, demonstra um interesse genuíno no que os outros dizem. Isso inclui não só atenção, mas também feedback, como acenos de cabeça ou perguntas para esclarecer. Com isso, você promove compreensão e empatia, essenciais para construir relacionamentos fortes. As pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, criando um ambiente positivo para um diálogo aberto. Seja na amizade, na família ou no trabalho, dominar a escuta ativa pode transformar suas interações. Então, da próxima vez que alguém compartilhar seus pensamentos, tente deixar o celular de lado e realmente se concentrar. Quem sabe que conexões incríveis você pode fazer? Você sabia que as pessoas podem ver a luz ultravioleta? Embora nossos olhos sejam feitos para bloquear esse fascinante espectro, algumas condições podem mudar isso. Quando as pessoas têm o cristalino removido, muitas vezes por causa da catarata, elas podem começar a perceber ondas ultravioleta. Isso abre um mundo vibrante de cores que a maioria das pessoas nunca vê. Normalmente, nossos cristalinos filtram a luz ultravioleta, escondendo esses tons deslumbrantes. Mas após a cirurgia, algumas pessoas conseguem ver essas ondas, notando detalhes ao seu redor, como padrões nas flores ou o brilho intenso de certos materiais, que são invisíveis para a maioria. É uma transformação incrível que mostra o quão adaptáveis são nossos sentidos. Imagine passear por um jardim e ver flores que parecem completamente diferentes do que antes. Que incrível seria ver o mundo sob uma nova luz! Você ficará impressionado com os dinossauros na Antártica. Você sabia que fósseis de dinossauros foram encontrados em todos os continentes, até mesmo na gelada Antártica? Essa descoberta incrível mostra o quão amplamente essas criaturas magníficas estavam espalhadas milhões de anos atrás. Quando você pensa em dinossauros, pode imaginar como eles vagavam por paisagens verdes, mas esses fósseis mostram que eles prosperaram em diversas condições. Os cientistas acreditam que, durante a Era Mesozoica, o clima da Terra era muito mais quente, permitindo que os dinossauros vivessem em regiões que hoje estão cobertas de gelo. Isso significa que eles não estavam restritos apenas a áreas quentes ou tropicais. A descoberta de fósseis em locais tão remotos não só amplia nossa compreensão de seus habitats, mas também levanta questões interessantes sobre como eles se adaptaram a diferentes climas. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que eles também podiam vagar por terras nevadas. Os coelhos realmente ouvem tão bem? Suas grandes orelhas móveis os destacam entre os outros animais. Ao contrário de muitos, as orelhas dos coelhos podem girar quase 270 graus, permitindo que captem sons de diferentes direções sem mover o corpo. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência, pois ajuda a detectar predadores próximos. Quando um coelho ouve um som, consegue rapidamente identificar de onde vem, mesmo que seja baixo. Essa audição aguçada, combinada com uma visão excelente, torna os coelhos incríveis em reconhecer perigos. Essas características não são apenas impressionantes, mas essenciais, permitindo que os coelhos sobrevivam na natureza, onde estar ciente do ambiente pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, da próxima vez que você ver um coelho mexendo as orelhas, lembre-se de quão incríveis são essas criaturas peludas. Você sabia sobre a Terra Perdida de Florença? Em 1440, um acordo inusitado foi feito entre a Terra e Florença, mas um detalhe inesperado ficou de fora. Um pequeno pedaço de terra ficou sem dono. Essa falha permitiu que os moradores locais proclamassem sua independência, criando um microestado único que durou quase 400 anos. Imagine viver em um lugar onde sua comunidade define suas próprias regras, separada das autoridades ao redor. Esses cidadãos autoproclamados criaram uma cultura vibrante, desenvolveram suas tradições e formaram uma identidade que os destacava dos demais. Com o passar dos séculos, o mundo ao seu redor mudou, mas esse pequeno enclave manteve sua autonomia. Somente nos tempos modernos a situação foi resolvida, mas o legado de sua independência ainda vive, testemunhando o espírito comunitário e a autodeterminação. Quem poderia imaginar que um pequeno erro em um contrato histórico poderia gerar uma história tão rica? Incrível, mas os fatos mostram que as abelhas podem causar caos.
Em 2015, um caminhão com milhões de abelhas tombou na estrada, no estado de Washington, criando uma cena que dezenas de motoristas, atônitos, mal podiam acreditar. Imagine sair do carro e ser recebido por um enxame de abelhas zumbindo ao seu redor, como em um filme de terror surreal. Uma enorme nuvem de abelhas tomou conta da área, fazendo com que os motoristas ficassem parados e se aproximassem com cautela. A polícia local percebeu o problema incomum e rapidamente chamou apicultores profissionais para lidar com o caos de forma segura. Esses especialistas vieram preparados, permitindo que eles recolhessem as abelhas com cuidado e restaurassem a ordem na estrada. Esse incidente inusitado não só destacou a importância das abelhas em nosso ecossistema, mas também nos lembrou que a natureza pode nos surpreender de maneiras selvagens e inesperadas. A juba do leão realmente importa, com certeza. A juba do leão macho não é apenas um detalhe estiloso, é um sinal importante de sua saúde e força. Para as leoas, uma juba escura e cheia é especialmente atraente, indicando que o macho é forte e provavelmente tem bons genes. Estudos mostram que as leoas preferem parceiros com juras mais densas, pois essas características estão frequentemente ligadas à sobrevivência do leão na natureza. Essa preferência desempenha um papel fundamental no acasalamento, ajudando a garantir que as futuras gerações herdem traços fortes. A cor e o tamanho da juba também podem depender de fatores como idade, genética e até mesmo o clima do ambiente. Então, da próxima vez que você ver um majestoso leão macho, lembre-se de que sua impressionante juba não é apenas uma exibição, mas uma parte importante de sua identidade que pode determinar seu sucesso no mundo animal. A natureza não é incrível? Você sabia que o café pode te hidratar? Muitas pessoas pensam que o café causa sede e desidratação, mas isso não é totalmente verdade. Embora a cafeína, um dos ingredientes do café, seja um leve diurético, o consumo moderado de café ainda pode ajudar a manter a hidratação. Na verdade, o café é composto principalmente de água, então, ao saborear sua bebida favorita, você também está se hidratando. Estudos mostram que, para a maioria das pessoas, algumas xícaras de café por dia não levam à desidratação e podem até ajudar a atingir a meta diária de hidratação. Claro, se você beber muitas xícaras ao longo do dia, isso pode ter o efeito oposto. Mas, em quantidades moderadas, o café pode ser uma maneira saborosa de se manter hidratado. Então, da próxima vez que você pegar uma xícara, lembre-se de que ela pode te ajudar a se hidratar mais do que você imagina. E se eu disser que os gorilas adoram dormir? Os gorilas dormem cerca de 14 horas por dia, o que significa que passam mais da metade de suas vidas descansando. Essa quantidade impressionante de sono os ajuda a manter a calma e a força, dando-lhes energia para os momentos ativos. Quando não estão descansando, você pode frequentemente ver esses gigantes gentis comendo frutas, folhas e caules em seu habitat natural. Seu estilo de vida tranquilo ajuda a manter uma estrutura social pacífica nos grupos. Descansar não só os ajuda a recuperar as energias, mas também desempenha um papel importante em sua saúde e bem-estar. Na natureza, a segurança de um bom sono é fundamental, pois durante o sono, eles ficam mais vulneráveis a predadores. Então, da próxima vez que você se pegar cochilando, lembre-se de que você compartilha o amor pelo descanso com essas criaturas incríveis. Você sabia que bananas são radioativas? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as bananas contêm um isótopo natural chamado potássio 40. Esse isótopo é levemente radioativo, o que significa que ao comer uma banana, você ingere uma quantidade mínima de radiação. Mas não se preocupe, o nível de radiação em uma banana é tão baixo que é completamente seguro para a sua saúde. Na verdade, é totalmente seguro e nutritivo. No entanto, se você juntar uma grande quantidade de bananas, por exemplo, 100 ou mais, pode ativar um detector de radiação devido à soma da radiação de todos esses isótopos de potássio 40. É uma lembrança divertida de que algo tão comum como uma banana pode ter propriedades científicas surpreendentes. Então, da próxima vez que você pegar uma para o café da manhã, lembre-se de que você não está apenas saboreando um lanche delicioso, mas também mergulhando um pouco na ciência nuclear. Não é incrível como produtos do dia a dia podem ter características tão interessantes? Você já pensou sobre a história colonial inacabada da Europa? Muitos países europeus ainda enfrentam as consequências de seu passado colonial, deixando algumas regiões em um estado onde a descolonização está longe de ser concluída. Países como França e Reino Unido mantêm territórios ligados ao colonialismo, como as regiões ultramarinas da França e os territórios ultramarinos do Reino Unido.
Essas relações são frequentemente complexas, repletas de trocas culturais, mas também marcadas por injustiças históricas. A incapacidade de resolver completamente as questões relacionadas ao legado colonial continua a afetar a vida das pessoas nessas regiões até hoje. Por exemplo, discussões sobre governança, independência econômica e identidade cultural ainda estão em andamento, mostrando um pensamento colonial persistente. Ao aprofundar-se nessas relações, é importante perguntar como essas histórias moldam nosso mundo hoje e quais passos são necessários para promover a cura e a compreensão. Você pode se surpreender. Os pássaros bebem de forma diferente de nós. Ao contrário dos humanos, que podem beber água facilmente, os pássaros têm uma maneira surpreendente de saciar a sede. Quando um pássaro bebe, ele inclina sua cabeça para trás, permitindo que a água desça pela garganta. Essa forma única de beber é um ótimo exemplo de como diferentes espécies se adaptam para sobreviver. Os pássaros não têm a estrutura muscular necessária para criar sucção, como os humanos. Em vez disso, eles dependem da gravidade para engolir a água. Algumas espécies também possuem línguas especializadas que ajudam a capturar a água, tornando esse processo eficiente. Por exemplo, os beija-flores podem usar suas longas línguas, parecidas com canudos, para extrair néctar das flores e beber água com uma velocidade impressionante. Entender como os pássaros bebem destaca as incríveis adaptações no mundo animal, mostrando o quão diversa é a vida. Não é incrível como a evolução molda o comportamento de nossos amigos alados? Você sabia que os elefantes se protegem de mosquitos? A pele grossa deles funciona como uma armadura natural, oferecendo proteção e um incrível nível de defesa contra esses insetos incômodos. Os elefantes, os maiores mamíferos terrestres, têm pele com até 1 centímetro de espessura, o que não só os protege de ferimentos, mas também ajuda a lidar com as picadas de mosquito. Quando os mosquitos pousam em sua pele, os elefantes podem facilmente esmagá-los devido ao seu tamanho e força. Essa habilidade é muito importante na natureza, onde os mosquitos podem transmitir doenças e causar desconforto. Além disso, os elefantes costumam usar lama e água para cobrir sua pele, criando uma barreira extra contra os parasitas. Essa estratégia natural os ajuda a se manter saudáveis e confortáveis, permitindo que prosperem em diferentes habitats, desde savanas até florestas. Não é incrível como um ser tão gigante desenvolveu maneiras tão eficazes de lidar com pequenos incômodos? Você sabia que os pinguins imperadores formam pares para a vida toda? Essas aves únicas criam laços fortes e duradouros, tornando-se uma das espécies mais fiéis do reino animal. Ao atingirem a maturidade entre 3 e 8 anos, estão prontos para formar suas famílias. Após a reprodução, a fêmea coloca 1 ou 2 ovos. Ambos os pais se revezam para aquecer esses preciosos ovos, demonstrando um trabalho em equipe admirável. Esse compromisso conjunto é vital, pois as condições frias da Antártica podem ser severas para os recém-nascidos. O macho frequentemente choca os ovos, enquanto a fêmea busca alimento, e quando o filhote finalmente nasce, ambos os pais continuam a cuidar dele, protegendo-o do mau tempo e de predadores. Essa dedicação ajuda a garantir as melhores chances de sobrevivência para sua prole. O vínculo entre os pinguins imperadores vai além da criação dos filhotes. Ele destaca suas incríveis habilidades sociais e laços emocionais, tornando-os criaturas verdadeiramente fascinantes em nosso mundo. Prepare-se para se surpreender com o assustador. O que era a cadeira de Judas? Este dispositivo medieval, ominosamente conhecido como cadeira de tortura, foi criado para instigar medo e extrair confissões de suas vítimas. Imagine uma grande cadeira sinistra coberta com entre 500 e 1.500 pontas afiadas, cada uma ansiosa para perfurar a pele de qualquer um que tivesse a infelicidade de sentar-se nela. Cintos prendiam a pessoa firmemente, tornando a fuga quase impossível. O que é ainda mais aterrorizante é que a cadeira de Judas podia ser aquecida, transformando este horrível instrumento de tortura em um sofrimento em chamas. Frequentemente utilizada por tiranos, tornou-se sinônimo de intimidação durante os sombrios episódios da Idade Média, quando as autoridades consideravam necessário extrair confissões. As vítimas suportavam essa experiência agonizante, na esperança de obter informações valiosas ou uma confissão de crimes alegados.
Embora o uso da cadeira de Judas tenha sido abolido há muito tempo, o simples pensamento de tal dispositivo serve como um lembrete assustador dos extremos que as pessoas alcançavam em busca da verdade. Felizmente, a justiça moderna adota práticas justas e métodos humanos. Você já pensou no Dr. Seuss e na poluição? Muitos não sabem que após o lançamento do famoso livro infantil, O Lorax, Dr. Seuss tomou uma decisão inusitada de remover a menção à poluição do Lago Erie. Essa mudança aconteceu 14 anos depois, quando pesquisadores relataram o sucesso na recuperação ecológica. O lago estava muito mais limpo. Seuss, que se preocupava genuinamente com o meio ambiente, queria que sua história refletisse a realidade e inspirasse esperança. A menção original à poluição poderia ter criado uma imagem sombria, mas ao removê-la, ele ofereceu uma visão mais otimista do que as comunidades podem alcançar quando trabalham juntas pelo planeta. Essa decisão intrigante nos bastidores mostra como até mesmo um grande autor de literatura infantil foi influenciado por eventos reais. Uma história simples pode realmente promover mudanças ecológicas? Com certeza. E se eu disser que Lysenko mudou o curso da história? Trofim Lysenko, um famoso cientista soviético, rejeitou a genética estabelecida em favor de suas teorias não comprovadas, afirmando que o ambiente poderia influenciar diretamente as características hereditárias. Ele acreditava que era possível melhorar as colheitas com certas práticas agrícolas, sem entender os princípios genéticos. A União Soviética adotou as ideias de Lysenko, o que levou a políticas agrícolas catastróficas e graves faltas de alimentos. Essas práticas erradas causaram fomes terríveis que tiraram milhões de vidas em todo o país. Da mesma forma, a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, adotou o lysenkismo durante o grande salto para frente, resultando em fome em massa e sofrimento. As consequências de ignorar dados científicos em favor de teorias erradas não apenas mudaram a agricultura, mas também tiveram um impacto duradouro na vida de milhões. Como a atração por explicações mais simples conseguiu influenciar toda uma nação. Você pode imaginar que o sono afeta a lembrança dos sonhos? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre a qualidade do nosso sono e o quanto conseguimos lembrar dos nossos sonhos. Descobriu-se que pessoas com sono ruim costumam lembrar mais de sonhos vívidos. Isso acontece porque, ao acordar várias vezes durante a noite, especialmente logo após sonhar, o seu cérebro consegue reter melhor essas memórias. As interrupções no sono criam um momento de clareza, permitindo que essas experiências fantásticas sejam lembradas por mais tempo. Quando você acorda de repente e se lembra do sonho de forma tão vívida que parece real, isso provavelmente está relacionado ao fato de que seu ciclo de sono foi interrompido, e seu cérebro teve tempo de registrar a essência do sonho. Compreender essa conexão nos ajuda a entender melhor o complexo mundo dos sonhos e o papel que o nosso sono desempenha nas aventuras noturnas. Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo. A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. A maioria das pessoas não conhece esta dica sobre escovas de dente. Dentistas recomendam manter as escovas de dente a pelo menos 2 metros de distância dos banheiros para evitar contaminação. Pode parecer surpreendente, mas essa dica tem uma boa razão. Quando você dá descarga no banheiro, pequenas gotículas de água podem se espalhar pelo ar, carregando bactérias e outras partículas. Essas gotículas podem se depositar em superfícies próximas, incluindo sua escova de dente. Mantendo uma distância de pelo menos 2 metros, você reduz significativamente o risco de sua escova entrar em contato com micróbios prejudiciais. Essa prática simples ajuda a manter a saúde bucal e a higiene.
Lembre-se, sua boca é a entrada do seu corpo, e manter a escova de dente limpa é extremamente importante. Além disso, considere guardar a escova de dente na vertical, em um suporte que permita que ela seque, pois a umidade pode favorecer o crescimento de micróbios. Então, da próxima vez que você organizar seu banheiro, não se esqueça dessa regra simples, porque arriscar sua saúde, se uma pequena distância, pode fazer uma grande diferença. Prepare-se para descobrir o lado sombrio da Rota da Seda. Você sabia que a famosa Rota da Seda, conhecida por conectar o Oriente e o Ocidente através do comércio, também teve um papel importante na disseminação da peste negra? Quando as caravanas comerciais viajavam por essa antiga rota, elas não apenas transportavam seda e especiarias, elas, sem querer, levavam pulgas e ratos infectados. Essa consequência horrível do comércio permitiu que a peste se espalhasse pelos continentes, resultando em uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. O movimento de mercadorias e pessoas não só promoveu trocas culturais, mas também a propagação de doenças. Essa conexão alarmante entre comércio e doenças nos lembra que a história está cheia de surpresas e complexidades. Embora a Rota da Seda tenha sido um meio de prosperidade e conexão, ela também destaca as consequências inesperadas do comércio global. O que você acha que o comércio moderno pode impactar na saúde hoje? Você sabia que Bach teve 20 filhos? Johann Sebastian Bach, o lendário compositor do período barroco, viveu uma vida cheia de música e família. Com 2 esposas, ele se tornou pai de incríveis 20 filhos. Embora muitos possam achar difícil criar uma família tão grande, Bach aceitou esse desafio com alegria. Alguns de seus filhos seguiram seu caminho musical e se tornaram músicos de sucesso. Entre eles estava Carl Philipp Emanuel Bach, conhecido por sua contribuição na transição do barroco para a música clássica. Essa dinâmica fascinante não só destaca a importância da família, mas também mostra como o talento musical pode ser passado de geração em geração. O legado de Bach vai além de suas obras. Trata-se também de uma rica história familiar que influenciou seu impacto no mundo da música clássica. Você consegue imaginar uma casa animada, cheia de música e criatividade. É um lembrete de como família e arte estão intimamente ligadas. Prepare-se para se surpreender com a diminuição das populações de insetos. Desde 1970, o mundo tem observado uma queda impressionante de 50% na quantidade de insetos, o que gera sérias preocupações. Nos últimos 30 anos, esse processo se acelerou e perdemos 27%. Apesar de pequenos, os insetos desempenham um papel crucial nos ecossistemas. Eles polinizam plantas e servem de alimento para muitos animais. A diminuição continua em um ritmo alarmante, variando de 1% a 4% ao ano, dependendo do grupo de insetos. As principais causas desse problema são o uso de pesticidas, a perda de habitats e as mudanças climáticas. Sem os insetos, podemos enfrentar consequências graves para a agricultura, os ecossistemas e a própria cadeia alimentar que sustenta a vida. O que podemos fazer para mudar essa situação e proteger esses seres essenciais antes que seja tarde demais? Você já se perguntou por que as corujas parecem misteriosas? Em algumas partes da África do Sul, as corujas têm um profundo significado cultural, muitas vezes associado à feitiçaria e à morte. Essas aves incríveis, com seu voo silencioso e gritos assustadores à noite, criam uma atmosfera de mistério que instiga a imaginação. Crenças antigas ligam as corujas a bruxas e feiticeiros, gerando desconfiança em relação a esses seres. Em algumas comunidades, as pessoas até acreditam que a aparição de uma coruja pode anunciar infortúnio ou morte. Além disso, em várias práticas médicas tradicionais, partes do corpo das corujas são coletadas, o que reforça ainda mais seu status como símbolos do sobrenatural. No entanto, as corujas também desempenham um papel importante no ecossistema, controlando populações de roedores e contribuindo para a biodiversidade. Portanto, embora estejam cercadas de superstições, é importante valorizar as corujas, não apenas por seu papel ecológico, mas também por sua beleza única. Você pode se surpreender. Impressão 3D encontra a fotografia. Um desenvolvimento revolucionário de uma impressora chinesa está mudando nossa visão sobre imagens. Usando tecnologias inovadoras, eles uniram a fotografia tradicional com a impressão 3D para criar modelos tridimensionais impressionantes a partir de imagens simples. Imagine tirar uma foto comum e, em questão de segundos,
ter uma cópia tangível dela em suas mãos. Essa combinação de tecnologias abre possibilidades incríveis para artistas, designers e até professores. Em vez de apenas olhar para uma paisagem ou escultura em uma imagem, agora você pode ter uma versão em miniatura, permitindo uma apreciação mais profunda. Essa tecnologia pode revolucionar áreas como arquitetura e design de produtos, onde visualizar conceitos em 3 dimensões é fundamental. O processo funciona analisando diferentes tons e contornos da fotografia e, em seguida, convertendo esses detalhes em formato 3D. À medida que essa tecnologia avança, podemos esperar uma explosão de oportunidades criativas, desde presentes personalizados até ferramentas educacionais únicas. O que você criará com essa nova tecnologia? Recentemente, uma descoberta surpreendente na China chamou a atenção de historiadores e buscadores espirituais. Sob o grande templo de Boan, arqueólogos encontraram uma estupa de 1000 anos, que pode conter um fragmento do crânio de Buda. Esta relíquia requintada é cuidadosamente guardada em uma caixa de sândalo adornada com joias. Datada da época da dinastia Song, a descoberta não só é um marco importante na história, mas também ilumina a veneração dos ensinamentos de Buda. Junto com o fragmento do crânio, foram encontradas ossadas de outros santos, tornando essa descoberta uma das mais significativas da arqueologia budista nos últimos anos. Cada elemento deste local enriquece o legado do budismo, nos levando a refletir sobre as profundas conexões entre espiritualidade e história. Quais segredos esta antiga estupa esconde? É difícil de acreditar, mas os dinossauros também tinham penas. Muito antes das aves modernas voarem pelo céu, muitos dinossauros, incluindo o veloz Velociraptor e o pequeno Microraptor, já possuíam penas. As descobertas fósseis mostram que essas penas não eram apenas para enfeitar. Provavelmente, elas tinham várias funções importantes, como isolamento térmico para manter o calor ou exibições impressionantes para atrair parceiros. Surpreendentemente, o famoso Archaeopteryx, que viveu na Terra há cerca de 150 milhões de anos, desempenhou um papel fundamental nessa história evolutiva, mostrando tanto penas quanto asas. Ele é considerado uma importante ligação entre os dinossauros não aviários e as aves que vemos hoje. Portanto, quando pensamos em penas, não estamos apenas estudando a história das aves, mas também descobrindo aspectos fascinantes da vida dos dinossauros. O passado plumoso dessas criaturas antigas nos faz olhar para os dinossauros e sua conexão com as aves modernas de uma nova maneira. Quem poderia imaginar que o passado poderia ser tão vibrante? Vamos revelar a verdade sobre a memória de Clive Wearing. Clive Wearing é um músico britânico que vive com uma condição incomum e tocante. Depois de sofrer de encefalite herpética em 1985, seu cérebro foi gravemente danificado, especialmente nas áreas responsáveis pela memória. Como resultado, ele vive com uma forma única de amnésia que apaga sua memória a cada 20 segundos. Isso significa que Clive está sempre preso no momento em que acredita ter acabado de acordar de um coma, incapaz de lembrar de eventos ou reconhecer pessoas próximas por mais do que alguns instantes. Sua esposa, Deborah Waring, é uma das poucas figuras constantes em sua vida, frequentemente lembrando-o de quem ela é e da história que tem juntos. Apesar de sua condição, Clive ainda consegue tocar piano maravilhosamente, mostrando como o talento pode brilhar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como é viver em um mundo onde cada momento parece completamente novo. Incrível sobre a preservação de adipocera. Em certas condições, o corpo pode se transformar em uma substância semelhante à cera, conhecida como adipocera ou cera funerária. Esse processo fascinante ocorre quando a gordura do corpo se decompõe devido a enzimas do solo após a morte. Essas enzimas interagem com as gorduras, provocando uma reação química que transforma a gordura em um material macio e ceroso. Esse fenômeno natural geralmente acontece em ambientes úmidos e anaeróbicos, onde a falta de oxigênio retarda os processos normais de decomposição. A adipocera pode preservar o corpo por muitos anos e é frequentemente encontrada em antigas sepulturas ou escavações arqueológicas. É como se a natureza envolvesse os restos em uma camada protetora. Essa preservação única despertou o interesse de cientistas e historiadores, iluminando como os corpos se decompõem e quais condições podem alterar esse processo.
Não é incrível como o nosso mundo natural pode criar formas tão incomuns de preservação? Difícil de acreditar, mas barbas podem ser perigosas. Em 1567, Hans Steininger ficou famoso não só por sua impressionante barba de 4 pés e meio, mas também pela maneira inusitada como morreu. Imagine-o caminhando pelas ruas com uma barba tão longa. Ela certamente chamava a atenção, mas também representava um risco. Um dia, Hans acidentalmente pisou em sua própria barba, perdeu o equilíbrio e tragicamente caiu, morrendo. Sua história, embora surpreendente, nos lembra como a vida pode ser cheia de reviravoltas. Barbas muitas vezes simbolizam sabedoria e masculinidade em várias culturas, mas a história de Steininger serve como um lembrete divertido sobre os imprevistos da vida. Esse caso inusitado nos faz pensar na segurança em primeiro lugar, até mesmo em questões de estilo pessoal. Então, da próxima vez que você ver alguém com uma barba longa, já pensou que talvez ele possa ter um destino parecido? Você sabia que o ácido lático não é o culpado pela dor muscular? Essa ideia comum foi desmentida nos anos 80. Cientistas descobriram que a dor muscular que sentimos após treinos intensos é causada por pequenas lesões nas fibras musculares, e não pelo acúmulo de ácido lático. Quando nos exercitamos, especialmente com pesos ou em atividades de alta intensidade, ocorrem pequenas rupturas nos tecidos musculares. O corpo reage a essas lesões com inflamação, que faz parte do processo de recuperação, e é isso que causa a dor que conhecemos. Então, da próxima vez que seus músculos doerem após o treino, lembre-se de que não é o ácido lático, mas sim seu corpo se recuperando e se fortalecendo. Essa compreensão ajuda os atletas a treinar de forma mais eficaz e a se recuperar mais rápido, transformando o desconforto em progresso. Não é incrível como nossos corpos reagem ao exercício? É difícil de acreditar, mas os caranguejos Fiedler são realmente fascinantes. Esses pequenos crustáceos são facilmente reconhecíveis pelo seu visual único. Uma das pinças é muito maior que a outra. Essa pinça grande se parece com um violino e tem um papel importante na vida amorosa deles. Durante a corte, os machos fazem exibições vibrantes, balançando e mostrando sua enorme pinça para atrair a atenção das fêmeas. Esse comportamento chamativo não é apenas para exibição, ele demonstra força e saúde, tornando os machos mais atraentes para as fêmeas. Esses encantadores caranguejos podem ser vistos correndo pelas praias e bancos de lama, onde cavam tocas e prosperam em ambientes costeiros. Suas travessuras, desde o balançar rítmico das pinças até as lutas territoriais, mostram como a natureza combina beleza e estratégias de sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver na praia, preste atenção nesses artistas vivos e suas fascinantes exibições de corte. Você sabia que existem 525 milhões de quilômetros cúbicos de água na Terra? É uma quantidade impressionante, suficiente para encher incontáveis piscinas ou cobrir toda a superfície do planeta com uma camada de mais de 4 quilômetros de profundidade. Essa água está nos oceanos, rios, lagos e até na atmosfera, representando cerca de 71% da superfície do nosso planeta. Curiosamente, cerca de 97% dessa água é salgada e está nos oceanos, enquanto apenas 3% é doce, essencial para toda a vida terrestre. Desses preciosos 3%, quase 70% estão presos em geleiras e calotas polares, deixando apenas uma pequena fração disponível para consumo e agricultura. Compreender essa distribuição incrível de água é fundamental para enfrentar problemas globais, como secas e mudanças climáticas. Nossos recursos hídricos são limitados e, com o crescimento da população, a demanda por água potável aumenta. Portanto, a forma como gerenciamos e preservamos nossas fontes de água doce pode ter um impacto significativo nas gerações atuais e futuras. Você sabia que o letreiro de Hollywood tinha outro nome? Originalmente, esse símbolo icônico da indústria cinematográfica era chamado de Hollywoodland, e não apenas Hollywood. Ele foi criado em 1923 como um anúncio de um complexo residencial nas colinas de Hollywood. As letras eram pintadas de vermelho brilhante, destacando-se contra as colinas verdes, chamando a atenção de potenciais compradores. Com o tempo, o letreiro deteriorou e quase foi esquecido, até que em 1978, um grupo de estrelas de Hollywood e figuras públicas decidiu salvá-lo. Eles optaram por restaurá-lo, removendo Land e dando uma nova vida a ele como símbolo da indústria do entretenimento.
Hoje, o letreiro de Hollywood é uma atração mundialmente famosa, celebrando mais de 100 anos de magia cinematográfica. É incrível como algo criado para promover imóveis se transformou em um símbolo eterno do cinema e da cultura. Não é surpreendente como o nosso mundo está sempre mudando e como os símbolos icônicos evoluem. Você já se perguntou por que os antibióticos agem de maneiras diferentes? Os antibióticos são medicamentos incríveis que não apenas matam bactérias. Eles também impedem que elas se reproduzam. Isso significa que as bactérias continuam vivas, mas não conseguem se multiplicar. Imagine que você está tentando manter um grupo de coelhinhos pequenos e irritantes em um cercado. Eles ainda pulam por aí, mas se não podem se reproduzir, a população não vai aumentar. Esse método permite que o sistema imunológico do corpo intervenha e resolva o problema. Ao controlar a propagação das bactérias, em vez de eliminá-las todas de uma vez, os antibióticos dão ao nosso corpo uma chance de lutar. No entanto, isso também significa que, se usados incorretamente, as bactérias podem se adaptar e desenvolver resistência, tornando-as mais difíceis de tratar. Portanto, embora os antibióticos sejam uma ferramenta poderosa em nosso arsenal médico, é importante saber como usá-los. Vamos revelar a verdade sobre a imunidade real. No Reino Unido, a rainha tem um status jurídico especial, conhecido como imunidade real, o que significa que ela não pode ser presa. Essa imunidade se baseia no fato de que o sistema judiciário age em seu nome. Todas as leis são, na verdade, feitas sob sua autoridade. Imagine, quando a rainha passeia pelas ruas, essa posição única a protege, pois ações legais não se aplicam diretamente a ela. No entanto, essa proteção interessante se aplica apenas à própria rainha, e não a outros membros da família real, como príncipes ou princesas. Eles estão sujeitos às mesmas leis que nós. Embora algumas pessoas considerem esse sistema surpreendente, ele reflete séculos de história e tradições britânicas. Então, o que isso significa para o papel da monarquia hoje? A imunidade real levanta questões interessantes sobre justiça, poder e responsabilidade na democracia moderna. E se eu disser que o dedo de Jack Daniels levou a uma tragédia? O homem por trás da famosa marca de uísque teve um destino curioso que surpreende. Jack Daniel, um empreendedor cheio de energia, machucou o dedo ao bater em um cofre por causa da frustração. Esse pequeno incidente parece insignificante, não é? Mas, em vez de procurar ajuda médica, ele simplesmente ignorou a lesão, o que resultou em uma infecção grave. Infelizmente, as complicações dessa lesão, negligenciada, acabaram levando à sua morte prematura. Essa é uma lembrança chocante de como algo tão pequeno, como um dedo machucado, pode ter consequências sérias. Essa história incomum reflete não apenas a vida de Jack Daniel, mas também serve como um aviso sobre a importância de ouvir o nosso corpo. Você acreditaria que um uísque lendário está ligado a um destino tão estranho? Você já viu o gafanhoto gigante Goliath? Esse incrível inseto é o maior do mundo em peso e envergadura, o que o torna um objeto fascinante de estudo. Suas patas podem chegar a 30 centímetros de comprimento, e o Goliath não só impressiona pelo tamanho, mas também atrai atenção com suas cores vibrantes, que vão do marrom ao cinza. Apesar de sua reputação assustadora, não deixe que seu tamanho enorme te intimide. A picada desse gafanhoto não é fatal para os humanos. Na verdade, embora seja venenoso, muitos descrevem a dor como semelhante à de uma picada de abelha. Esses insetos vivem principalmente nas florestas tropicais da América do Sul, onde caçam insetos e até pequenos roedores. Os Goliaths são conhecidos por viverem no solo e frequentemente cavam tocas para descansar e se esconder de predadores. Seu grande tamanho e hábitos peculiares despertam o interesse de muitos amantes de insetos. Então, o que você acha? Você teria coragem de encontrar um gafanhoto Goliath na natureza? Descubra o que realmente influencia a escolha de tatuagens na Inglaterra. Em uma noite agitada de celebração, um homem acordou com a palavra ITPOLO na testa, resultado de uma aposta com um amigo. Essa sigla significa "você só vive uma vez", uma frase popular que incentiva a viver o momento. Embora parecesse uma ideia divertida na hora, a tatuagem rapidamente se tornou motivo de arrependimento. No dia seguinte, o homem descobriu que seu novo visual custou a chance de conseguir um emprego. Os empregadores costumam buscar profissionalismo, e tatuagens visíveis podem causar uma impressão negativa em entrevistas. Essa história destaca o impacto de decisões impulsivas, especialmente em festas. Portanto, antes de aceitar uma aposta louca,
Pense nas possíveis consequências. Vale a pena um prazer temporário que deixa uma marca duradoura? Veja o que realmente acontece quando você tosta seu selfie. A torradeira de selfie permite que você surpreenda seus amigos no café da manhã, tostando seu próprio rosto em fatias de pão. Imagine uma manhã em que, em vez de uma torrada comum, você vê seu sorriso olhando para você. Este aparelho incomum usa um elemento de aquecimento especial para criar uma leve impressão da sua imagem no pão, unindo comida e diversão de uma forma única. O processo é feito através de um aplicativo divertido, onde você pode enviar seu selfie e a torradeira faz o resto. Não se trata apenas do café da manhã, é também uma forma de autoexpressão. Quer entreter os convidados, celebrar uma ocasião especial ou apenas adicionar um pouco de humor ao seu dia? A torradeira de selfie traz um elemento lúdico à sua refeição. Quem diria que o café da manhã poderia ser tão divertido? Pronto para torrar sua própria imagem? Um fato interessante sobre a órbita de Júpiter. Enquanto a maioria dos planetas gira em torno do Sol em trajetória simples, Júpiter segue um caminho único. Sendo o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter é tão massivo que influencia o Sol, criando uma dança fascinante entre eles. Em vez de apenas girar em torno do Sol, como a Terra faz, ambos orbitam um centro de gravidade comum, que está um pouco acima da superfície do Sol. Esse ponto, chamado de baricentro, significa que até o Sol oscila levemente devido à enorme força gravitacional de Júpiter. Imagine Júpiter, uma imensa bola de gás, com uma mancha maior que a Terra, lutando contra o Sol. Essa interação mostra o quão interconectado é o nosso sistema solar. A poderosa influência de Júpiter não apenas molda as órbitas de suas luas, mas também desempenha um papel na dinâmica geral do nosso vizinhança cósmica. Não é incrível como os planetas podem compartilhar atenção uns com os outros? Por que escalar o Everest leva tanto tempo? Essa majestosa montanha, a mais alta do mundo, exige uma preparação séria, e os alpinistas geralmente passam cerca de 10 semanas para alcançar seu cume. Não é apenas uma caminhada, é uma expedição difícil que testa o corpo e a mente. Os alpinistas enfrentam condições climáticas severas, incluindo frio intenso, ventos fortes e problemas de altitude. A cada dia, eles se adaptam ao ar rarefeito, subindo gradualmente e aprendendo a lidar com perigos como avalanches e fendas. A parte mais gratificante, estar acima das nuvens e desfrutar das vistas deslumbrantes que se estendem por milhas. Dessa incrível altura, parece que se pode tocar o céu, e cada momento de esforço vale a pena. Então, se você sonha em conquistar o Everest, prepare-se para uma jornada que testará seu espírito e o deixará maravilhado com a grandeza da natureza. Você não vai acreditar quem é Alex Air, um incrível simulador de voo caseiro, criado por um apaixonado chamado Alex. Ele montou uma cabine imersiva, usando peças reais de avião, trazendo a emoção do voo direto para sua sala de estar. Não é apenas um simulador. Ele vem com assentos de companhia aérea, que fazem você se sentir como um piloto, e até mesmo com iluminação que imita as condições reais da cabine. Para completar, Alex instalou um sistema de ar-condicionado funcional, proporcionando uma experiência de voo realmente realista, independentemente do clima lá fora. Voando pelo céu virtual, os usuários desfrutam de painéis de vídeo que mostram imagens impressionantes de aeroportos ao redor do mundo. Cada detalhe reflete a dedicação de Alex à engenharia e à aviação, tornando cada voo autêntico e emocionante. Essa combinação incrível de criatividade e habilidade técnica mostra o que pode ser alcançado quando a paixão impulsiona você. Iemenitas realmente reivindicaram a propriedade de Marte? Em 1997, um caso judicial inusitado chamou a atenção da NASA, quando 3 homens do Iêmen alegaram ter herdado o planeta vermelho de seus antepassados. A ação afirmava que Marte deveria pertencer a eles, o que gerou confusão e risadas entre advogados e amantes do espaço. A NASA não hesitou em rejeitar o caso, afirmando claramente que o espaço, incluindo Marte, é um patrimônio da humanidade e não de indivíduos ou países. Essa ação incomum destacou não apenas o lado engraçado das disputas legais, mas também apontou para princípios mais amplos que regulam a exploração do espaço. O Tratado do Espaço de 1967 afirma claramente que corpos celestes não podem pertencer a ninguém, garantindo a liberdade de exploração e progresso científico. Embora os homens pudessem ter um argumento interessante, a posição da NASA reafirma que Marte é destinado à exploração e admiração de todos nós. Por que o Cazaquistão atrai amantes do espaço? O Cazaquistão abriga Baikonur,
o maior e mais antigo centro espacial do mundo, localizado nas vastas extensões do deserto Kazakh. Este incrível local se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua rica história, pois foi de Baikonur que, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, decolou. O cosmodromo teve um papel importante no programa espacial soviético, sendo o cenário de várias missões significativas, incluindo o histórico voo Apollo-Soyuz em 1975, que foi a primeira missão espacial conjunta entre os Rapperswil e a União Soviética. Hoje, Baikonur continua em operação, servindo como plataforma de lançamento para missões espaciais internacionais, e atrai milhares de visitantes e entusiastas do espaço que desejam ver os emocionantes lançamentos de foguetes. Graças à sua profunda conexão com a exploração espacial, Baikonur encanta aqueles que sonham em alcançar as estrelas. Acredite ou não, gelatina de carne é um prato festivo favorito. Este prato tradicional de Natal é especialmente popular em países eslavos, como Rússia e Ucrânia. Imagine um prato frio e gelatinoso, que é ao mesmo tempo incomum e delicioso, feito com carne cozida, geralmente de porco ou boi. O processo de preparo começa com a fervura lenta da carne para obter um caldo rico. Assim que o caldo está pronto, ele é misturado com pedaços de carne e resfriado até adquirir a consistência de gelatina. A gelatina de carne, muitas vezes, se assemelha a uma sobremesa salgada e geralmente é servida em fatias, revelando sua textura única. Famílias se reúnem à mesa para saborear este prato, refletindo o calor das tradições festivas. Gelatina de carne não é apenas sabor, é uma maneira de as famílias se unirem, compartilhando histórias e cultura, enquanto desfrutam deste prato inusitado mais querido. Muitas vezes é servido com mostarda ou alho, o que adiciona um sabor picante às celebrações festivas. Você já experimentou gelatina de carne? Ou isso soa muito estranho para o seu paladar? Imagine um mundo sem zero. É difícil acreditar, mas o número que consideramos comum nem sempre foi reconhecido. Os antigos gregos e romanos não tinham um símbolo para o zero, o que criava uma grande lacuna em seus sistemas numéricos. Essa ausência tornava complicado representar o vazio ou fazer cálculos complexos. No entanto, tudo mudou por volta do século V, quando a ideia do zero começou a surgir na Índia. Matemáticos indianos não apenas criaram um símbolo para o zero, mas também perceberam sua importância na matemática. Essa ideia revolucionária se espalhou pelo mundo, mudando nossa compreensão dos números. Ao aceitar o zero, conseguimos fazer cálculos de forma mais eficiente, o que levou a avanços em ciência, engenharia e tecnologia. Hoje, o zero é a base do nosso entendimento de matemática e do mundo digital. Você consegue imaginar como faríamos matemática ou ciência sem ele? É incrível como uma ideia tão simples como o zero mudou o curso da história. Você sabia que os leões dormem 20 horas por dia? Esse comportamento surpreendente está ligado aos seus hábitos de caça. Como predadores de topo, os leões evoluíram para se tornarem caçadores poderosos e eficientes. Ao economizar energia, eles conseguem ser extremamente ativos em momentos curtos, especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que, embora pareçam gatos preguiçosos deitados ao sol, na verdade, estão poupando forças para momentos críticos. Caçar exige muita energia. Então, após uma caça bem-sucedida, os leões vão descansar e se recuperar, às vezes por um dia inteiro. Esse padrão de sono é essencial para manter sua saúde e habilidade de caçar de forma eficaz. Pensando bem, esses animais majestosos equilibram perfeitamente o descanso e a gestão de energia, o que os mantém no topo da cadeia alimentar. A natureza não é incrível? Recentemente, uma família realizou um feito impressionante ao alcançar o topo de uma montanha pelo lado tibetano, mostrando o espírito de aventura e trabalho em equipe. Subir essa majestosa montanha exige não apenas força e determinação, mas também a habilidade de superar desafios com a ajuda de experientes Sherpas, que conhecem a região como a palma da mão. Se você está planejando uma aventura emocionante no Nepal, é necessário ter pelo menos 16 anos, o que traz um aspecto interessante à dinâmica da escalada. Isso destaca a importância da participação de jovens e famílias em aventuras de alta montanha. Esse requisito também contribui para a segurança e a exploração responsável das majestosas Himalaias. Portanto, seja você um escalador experiente ou apenas um sonhador, as montanhas guardam histórias esperando para serem descobertas e limites prontos para serem superados. Um fato interessante sobre a Tesla e seus funcionários.
Funcionários processaram a Tesla por demissões ilegais, alegando que enfrentaram represálias após levantarem questões sobre condições de trabalho inseguras e fraudes. Um dos casos mais significativos envolveu um informante que acusou a Tesla de minimizar o número de acidentes na fábrica em Fremont, chamando a atenção para sérios problemas de segurança que podem afetar os trabalhadores. Em vez de investigar essas acusações, a Tesla respondeu chamando os informantes de ladrões ou ex-funcionários insatisfeitos. Essa situação levanta questões importantes sobre a segurança dos trabalhadores e a responsabilidade corporativa. Até onde as empresas devem ir para proteger seus funcionários e quais são suas obrigações em garantir condições de trabalho seguras. Com o aumento das demandas por transparência no ambiente de trabalho, os processos contra a Tesla se tornam um exemplo importante no contínuo debate sobre os direitos dos trabalhadores na indústria de tecnologia. O som pode realmente melhorar sua saúde e relaxamento? Estudos mostram que a frequência do som desempenha um papel surpreendente no nosso bem-estar. Sons específicos, como música suave, ou sons da natureza, como o murmúrio da água, podem ajudar a relaxar e reduzir o estresse. Na verdade, pesquisas indicam que essas experiências sonoras podem ter um impacto positivo na nossa saúde física. Por exemplo, ouvir música calma pode diminuir a pressão arterial e melhorar o ritmo cardíaco. É incrível pensar que algo tão simples como o som pode ter consequências tão profundas. Mesmo em ambientes clínicos, a sonoterapia está sendo estudada como um método para tratar diversos problemas, incluindo ansiedade e dor crônica. Então, da próxima vez que você se sentir estressado, em vez de apenas respirar fundo, tente ouvir melodias relaxantes ou aproveitar a sinfonia da natureza. Essas experiências sonoras podem ser a chave para melhorar sua saúde e relaxamento. E se eu disser que polvos podem ser ladrões astutos? Em 2017, um mergulhador na Califórnia teve uma experiência incrível quando um polvo gigante do Pacífico decidiu levar sua câmera GoPro. Enquanto o mergulhador explorava o fascinante mundo subaquático, cheio de peixes coloridos e corais, esse inteligente molusco se aproximou, claramente interessado no brilhante gadget. Em uma reviravolta inesperada, o polvo estendeu seus longos tentáculos e puxou a câmera, como se estivesse brincando de roubar debaixo d'água. Esse encontro não só destacou a inteligência dos polvos, mas também mostrou seu comportamento brincalhão. Essas criaturas surpreendentes são conhecidas por suas habilidades de resolução de problemas e interesse inesperado por objetos humanos. Quem diria que um polvo poderia ter tanta personalidade e travessura? Então, da próxima vez que você estiver mergulhando ou fazendo snorkel, fique atento. O que um polvo pode estar tramando ao seu redor? Canhotos representam 10% da população mundial. Isso pode te surpreender, mas apenas 1 em cada 10 pessoas é canhota. Embora possa parecer incomum, ser canhoto é uma característica interessante que atrai a atenção de pesquisadores há muitos anos. A canhotice, ou sinistralidade, é a preferência por usar a mão esquerda em vez da direita, e ocorre em muitas espécies, não apenas em humanos. Cientistas acreditam que a genética desempenha um papel importante na definição da lateralidade. Curiosamente, canhotos frequentemente se destacam em áreas relacionadas à criatividade e resolução de problemas, pois seus cérebros podem funcionar de maneira diferente dos destros. Ao longo da história, a canhotice foi muitas vezes vista com desconfiança, levando a muitos equívocos. No entanto, nos últimos anos, essa percepção mudou, e os canhotos têm sido mais reconhecidos por suas conquistas únicas. De artistas como Leonardo da Vinci a ícones esportivos como o tenista Rafael Nadal, os canhotos deixaram sua marca em diversas áreas. Então, da próxima vez que você encontrar um canhoto, lembre-se de que eles fazem parte de uma comunidade mundial incrível. Por que a cratera Potonsky gera dúvidas entre os cientistas? Isolada nas paisagens siberianas, a cratera Potonsky chama a atenção por seu formato cônico e a colina central proeminente, que lhe confere a aparência de um mini vulcão. Embora pareça uma formação vulcânica clássica, as verdadeiras razões para a existência dessa interessante estrutura geológica ainda são incertas. Alguns cientistas acreditam que ela pode ter se formado devido a uma explosão antiga ou a processos naturais de erosão, mas os detalhes ainda estão em discussão. O que distingue Potonsky não é apenas sua forma impressionante, mas também a história enigmática de sua formação. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode ter sido resultado de emissões de gás do interior da Terra,
enquanto outros consideram a influência das mudanças climáticas em seu desenvolvimento. O mistério da cratera atrai geólogos de todo o mundo, que buscam estudar suas características na esperança de desvendar os segredos ocultos sob sua superfície, o que eles descobrirão a seguir. Vamos revelar a verdade sobre Charles Frederick Worth. Você sabia que Worth é considerado o primeiro supermodelo da história? Começando sua carreira em 1850, ele não apenas criava roupas deslumbrantes, mas também as usava, dando vida aos seus designs como nunca antes. Enquanto a maioria dos designers apenas desenhava suas ideias, Worth ousou modelar suas criações em Paris, encantando o público e os clientes. Sua abordagem lançou as bases dos desfiles de moda modernos, mesmo antes dos palcos se tornarem padrão. Esse espírito inovador não apenas mudou a forma como as roupas eram apresentadas, mas também transformou o papel do designer. Combinando criatividade com estilo pessoal, ele se tornou uma vitrine ambulante, mostrando beleza e arte em grandes palcos. O legado de Worth continua a inspirar ícones da moda e modelos contemporâneos. Você consegue imaginar um mundo sem sua influência inovadora? Você sabia que Muhammad Ali era músico? Esse lendário boxeador, famoso por suas incríveis habilidades no ringue, também mostrou seus talentos na música. Em 1976, Ali lançou um álbum único chamado As Aventuras de Ali e Sua Turma contra o Sr. Kari, que até foi indicado ao Grammy. O álbum foi criado para ensinar as crianças sobre higiene bucal, com melodias cativantes e histórias divertidas. É uma visão interessante do lado criativo de Ali, que combina sua personalidade vibrante com o objetivo de inspirar as crianças a cuidarem de seus dentes. Ali usou sua fama não apenas para o esporte, mas também para espalhar positividade e conhecimento. Este álbum, repleto de mensagens divertidas e educativas, ainda é relevante, provando que até campeões podem ter talentos diversos. Quem diria que o grande Ali tinha uma carreira musical tão brilhante? Prepare-se para se surpreender com o primeiro Kotak em Singapura. Em um evento emocionante, Singapura presenteou o belo região de Kotakastan com o primeiro Kotak. Esta caixa de madeira única, ou Kotak, não é apenas um recipiente. Ela simboliza a amizade e a troca cultural entre Singapura e Kotakastan. Tradicionalmente, os Kotaks eram usados para guardar objetos preciosos e frequentemente decorados com padrões elaborados que refletem o rico patrimônio de seu país. Graças à generosa contribuição de Singapura, os artesãos locais em Kotakastan agora têm a oportunidade de criar uma bela peça que celebrará sua parceria. Este gesto não apenas fortalece os laços entre as duas regiões, mas também destaca a importância da colaboração artística em nossa comunidade global. Como isso impactará as futuras trocas de arte e cultura? E se eu te disser que os macacos japoneses amam o frio? Esses seres incríveis, conhecidos também como macacos das neves, desenvolveram habilidades únicas para viver em condições frias. Nas regiões nevadas do Japão, onde a temperatura pode cair abaixo de zero, seu pelo espesso serve como uma ótima isolação, permitindo que eles prosperem, enquanto outros animais podem ter dificuldades. Esses macacos são frequentemente vistos descansando em fontes termais, aproveitando o calor em meio a um cenário de inverno. Esse comportamento não só os ajuda a se manter aquecidos, mas também fortalece os laços sociais em seus grupos. Além disso, sua capacidade de se adaptar a climas rigorosos os tornou um dos primatas mais resistentes do planeta. Então, da próxima vez que você admirar uma paisagem nevada, lembre-se dos incríveis macacos japoneses que fizeram dela seu lar. O que você acha que os mantém tão aconchegantes? Você sabia que os gatos agora vivem mais do que nunca? A média de vida dos nossos amigos peludos mais que dobrou, passando de 7 anos na década de 1980 para impressionantes 15 anos em 2021. Essa mudança incrível se deve a grandes avanços na medicina veterinária, nutrição e conscientização sobre a saúde dos gatos. Procedimentos médicos melhorados e cuidados preventivos são fundamentais para manter a saúde dos nossos companheiros de 4 patas. Por exemplo, check-ups regulares e vacinas ajudam a detectar doenças precocemente, enquanto dietas melhoradas, ricas em nutrientes, promovem o bem-estar geral.
Curiosamente, essas melhorias não apenas refletem avanços médicos, mas também sugerem que nossos amados gatos podem alcançar um novo nível de longevidade. Com os cuidados adequados, seu pet pode desfrutar de muitos anos felizes ao seu lado. Como você cuida para que seu gato tenha a melhor vida possível? Você consegue adivinhar o que move a Lua e as estrelas? Nosso universo é uma grande dança de corpos celestes, onde a Lua e as estrelas desempenham papéis fascinantes. A Lua gira em torno da Terra devido à gravidade, que a mantém em órbita e afeta as marés. Sem essa força gravitacional, a vida seria completamente diferente. As estrelas, enormes esferas de plasma, também são mantidas pela gravidade. Elas brilham em nosso céu noturno, participando de uma lenta, mas impressionante dança de formação e destruição, passando por ciclos de vida que duram milhões e bilhões de anos. Os padrões que vemos como as constelações são apenas nossas interpretações de suas posições, mas têm guiado exploradores e contadores de histórias ao longo da história. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se das incríveis forças que unem essas maravilhas celestiais e influenciam nossa existência. Não é incrível como a Lua e as estrelas nos conectam à imensidão do universo? Um fato interessante sobre a Grande Muralha da China. Embora você possa imaginar uma única parede contínua, na verdade, a Grande Muralha é um conjunto de fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo de centenas de anos. Essa incrível estrutura se estende por mais de 21 mil quilômetros pelo norte da China, serpenteando através de montanhas, desertos e estepes. A construção começou no século 7 a.C. e continuou até o século 16, resultado do trabalho, suor e estratégia de várias gerações. Foram utilizados diferentes materiais, desde terra compactada até tijolos, dependendo dos recursos locais e da época. Cada dinastia, reconhecendo a importância da proteção contra invasões, contribuiu com seu toque único para essa vasta rede. É surpreendente pensar que a Grande Muralha serviu não apenas como uma barreira militar, mas também como um símbolo de unidade e força do povo chinês. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e uma das atrações mais icônicas do planeta. Então, por que não sonhar em ver essa maravilha histórica com seus próprios olhos? Você sabia que as loterias têm origem na China antiga? A primeira loteria registrada surgiu durante a dinastia Han, por volta de 205-187 a.C. Essas loterias iniciais não eram apenas jogos de entretenimento, mas também fontes importantes de financiamento para grandes projetos públicos, como a impressionante Grande Muralha da China. Imagine um tempo em que um simples bilhete ajudava a pagar por tais obras grandiosas. Esses jogos antigos mostraram como as sociedades já praticavam jogos de azar organizados, transformando-os em ferramentas práticas para necessidades sociais. As pessoas compravam bilhetes, esperando ganhar, e ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento de suas comunidades. Com o tempo, o conceito de loterias se espalhou por diferentes culturas, evoluindo para os sistemas modernos que conhecemos hoje, onde os prêmios podem atingir valores enormes. Mas, seja para necessidades públicas ou apenas por sorte, o espírito da loteria continua a ser um reflexo fascinante do comportamento humano, destacando nosso desejo por acaso e sorte. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma loteria, lembre-se de que é uma tradição entrelaçada na própria história. Você já se perguntou por que alguns acreditam na imortalidade? Nos anos 1920, surgiu na Rússia uma seita fascinante sob a liderança carismática de Sergei Tora, que cativava seus seguidores com promessas de imortalidade. Seu grupo fiel acreditava que ele viveria para sempre, apresentando uma visão de vida eterna que era difícil de resistir. No entanto, tudo mudou quando Tora faleceu, deixando seus seguidores confusos e perplexos. Eles depositaram sua fé em suas promessas, mas, em vez de um milagre de ressurreição, enfrentaram a dura realidade de sua morte. Esse momento os forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre a vida e a mortalidade. As consequências da morte de Tora se tornaram um poderoso lembrete da fragilidade da fé e de como ela pode ser testada. Muitos seguidores passaram por luto e incerteza, tentando entender o significado de sua devoção à luz da mortalidade de seu líder. Como podemos reconciliar nossos sonhos de imortalidade com a realidade que enfrentamos? O que acontece quando os cinemas da Califórnia usam carvão?
A conexão entre o uso de carvão e a população da Califórnia é mais significativa do que você imagina. O carvão, uma fonte de energia principal, contribui para a poluição, o que pode afetar a qualidade do ar e a saúde das pessoas. Mas como isso se relaciona com a sua ida ao cinema? Em diferentes cidades, os cinemas podem depender da energia gerada a partir do carvão, o que pode aumentar as emissões de carbono e poluentes perigosos. O ar de má qualidade pode impactar não só o lazer ao ar livre, mas também a atmosfera nos cinemas, tornando a noite fora de casa menos agradável. Além disso, com o aumento da conscientização ambiental, muitos espectadores agora preferem cinemas que utilizam fontes de energia renováveis. A transição do carvão significa ar mais limpo e, possivelmente, uma experiência cinematográfica melhor, atraindo um público mais consciente ambientalmente. À medida que a Califórnia avança em direção à energia renovável, isso pode mudar o futuro dos cinemas locais. É um momento empolgante para refletir sobre como nossas escolhas energéticas impactam o entretenimento e a vida cotidiana. É verdade que aranhas podem parecer cães? No coração das florestas amazônicas vive uma aranha incrível, cujo corpo se assemelha ao de aranhas comuns, mas a cabeça lembra a de um cachorro. Essa criatura estranha demonstra a criatividade impressionante da natureza. Embora a maioria de nós imagine aranhas com 8 patas e corpos arredondados, essa espécie única se destaca entre os muitos organismos fascinantes que habitam a Amazônia. A semelhança com um cachorro pode fazer você olhar 2 vezes. Essas adaptações incomuns, muitas vezes, surgem como mecanismos de sobrevivência. Talvez essa aranha use sua aparência estranha para confundir predadores ou atrair presas. Este exemplo incrível mostra o quão diversa e inovadora pode ser a vida em um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Então, da próxima vez que você imaginar uma aranha, pense em algo incomum. Quem sabe que maravilhas a natureza esconde nas profundezas das florestas tropicais? Um fato interessante sobre lesmas vulcânicas. Esses seres incomuns vivem em condições extremas, especialmente perto de fontes hidrotermais no fundo do oceano. O que os torna realmente fascinantes é sua estratégia única de sobrevivência. As lesmas vulcânicas não precisam comer. Em vez disso, elas abrigam bactérias simbióticas em seus corpos, que transformam substâncias químicas da água quente e rica em minerais em energia. Essa incrível relação permite que as lesmas vulcânicas prosperem em locais onde a maioria das formas de vida teria dificuldade em sobreviver. As bactérias vivem em células especializadas dentro das lesmas, processando os nutrientes necessários para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, sustentando a vida das lesmas. Imagine como é viver em um ambiente tão hostil e depender de pequenos ajudantes para sobreviver. As lesmas vulcânicas não apenas demonstram o poder do simbiose, mas também mostram como a vida pode se adaptar de maneiras inesperadas. Cientistas estudam essas lesmas para entender mais sobre a resistência da vida e seu potencial de sobrevivência, até nas partes mais profundas do oceano. Não é incrível como a natureza encontra soluções que muitas vezes não conseguimos nem imaginar? Acredite ou não, mas os cães veem menos cores do que nós. A visão deles é mais sensível a tons de azul e amarelo, por isso uma bola vermelha pode parecer cinza ou marrom para eles. Essa limitação na percepção de cores não impede nossos amigos peludos de se divertirem com brinquedos coloridos, pois eles usam outros sentidos, como o olfato e o movimento. Embora filtros de cores possam tornar o mundo mais claro, os cães evoluíram para caçar e se orientar no ambiente. Curiosamente, mesmo com a visão reduzida de vermelho e verde, os cães ainda se divertem com objetos brilhantes, interagindo com pessoas e explorando o mundo. O entusiasmo deles se manifesta independentemente da cor. Então, da próxima vez que você jogar um brinquedo vermelho para seu filhote, lembre-se que pode não parecer tão vibrante para eles, mas o importante é a diversão. Você sabia que Nauru foi o país mais rico do mundo? Esta pequena ilha no Oceano Pacífico alcançou uma riqueza incrível ao descobrir grandes reservas de fosfato, o que transformou sua economia na década de 1970. Os fosfatos de Nauru, usados principalmente em fertilizantes, trouxeram enormes quantias de dinheiro, permitindo que o país tivesse a maior renda per capita do mundo. No entanto, esse boom não durou para sempre. À medida que a extração continuava, as reservas de fosfato começaram a se esgotar, deixando Nauru em uma situação difícil. O governo enfrentou sérios problemas econômicos ao tentar encontrar outras fontes de renda. Com a maior parte de suas terras sem recursos naturais, Nauru depende fortemente de ajuda estrangeira.
O contraste entre seu passado luxuoso e as dificuldades atuais traz uma lição importante sobre desenvolvimento sustentável e os perigos da dependência de recursos não renováveis. Enquanto Nauru tenta recuperar sua economia, ficam as perguntas. Conseguirá se recuperar dessa mudança drástica ou continuará enfrentando dificuldades no futuro? Difícil de acreditar, mas o Titanic quase levou a vida de um cineasta. Durante a terceira expedição de James Cameron ao Titanic, ele enfrentou uma das situações mais tensas de sua carreira. Enquanto ele e seu piloto desciam nas águas geladas, encontraram uma tempestade de areia inesperada no fundo do oceano. Não era apenas um incômodo. A tempestade levantou tanta sedimentação que a visibilidade caiu quase a zero. O submarino deles ficou temporariamente preso e a energia e a carga da bateria acabaram. Imagine estar preso no fundo, cercado pela escuridão, com recursos limitados. Cameron e seu piloto tiveram que pensar rápido para restaurar a energia e sair da situação perigosa. Felizmente conseguiram reanimar o submarino a tempo. Esta emocionante aventura lembra as dificuldades enfrentadas pelos exploradores das profundezas do oceano e o mistério fascinante do naufrágio do Titanic. Um fato chocante sobre a desigualdade de riqueza. A concentração de riqueza hoje é impressionante, especialmente quando olhamos para o mundo todo. Você sabia que a riqueza total das 48 nações mais pobres é menor do que a de apenas 3 das pessoas mais ricas? Essa realidade chocante destaca as enormes diferenças econômicas que enfrentamos globalmente. Enquanto milhões lutam para atender suas necessidades básicas, um pequeno grupo de bilionários acumula riquezas inimagináveis. Por exemplo, grandes magnatas da tecnologia e investidores possuem fortunas que superam os orçamentos anuais de países inteiros. Essa situação levanta questões importantes sobre justiça e nossos sistemas econômicos. Como podemos criar um mundo onde a riqueza seja distribuída de forma mais justa? A disparidade entre ricos e pobres continua a crescer, gerando discussões sobre políticas que poderiam ajudar a alcançar uma economia mais justa para todos. Quando e como MrBeast se tornou famoso? Em 2017, Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, começou sua incrível jornada no YouTube com um ousado desafio em vídeo. Ele contou de 0 a 100 mil, e isso levou 40 horas. Essa façanha incrível não só mostrou sua determinação, mas também estabeleceu as bases para um conteúdo único que atraiu milhões de espectadores. As pessoas que assistiam seus vídeos ficaram encantadas com sua persistência e seu senso de humor peculiar. O que começou como uma maratona ambiciosa de contagem, logo se transformou em um canal famoso por seus desafios extravagantes, ações de caridade e truques divertidos. Hoje, MrBeast tem dezenas de milhões de inscritos e está redefinindo o que significa ser um youtuber. Sua trajetória destaca que criatividade e dedicação podem levar a um sucesso significativo no mundo digital. O que ele vai inventar a seguir? Você já se perguntou por que algumas esculturas parecem vivas? No mundo da arte, existem esculturas que capturam a essência do movimento, dando a impressão de que estão congeladas em um momento de ação. Os artistas usam técnicas como poses exageradas, linhas suaves e detalhes minuciosos para criar essas ilusões dinâmicas. Um exemplo marcante são as obras do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, cujas criações, como o Rapto de Proserpina, retratam figuras em movimento dramático e expressivo. Essas obras-primas podem enganar os olhos, fazendo com que a figura de pedra pareça pronta para pular ou dançar do seu pedestal. Essa precisão vívida desfoca as fronteiras entre a imobilidade e o movimento, convidando os espectadores a interagir mais profundamente com a arte. Seja uma figura correndo ou roupas esvoaçando, essas esculturas desafiam nossas percepções e nos lembram que a arte pode dar vida ao inanimado, inspirando nossa imaginação de maneiras surpreendentes. Você sabia que Johnny Depp foi primeiro uma estrela do rock? Antes de conquistar o público nas telonas, o talentoso Johnny Depp tocava guitarra na banda de rock The Kids nos vibrantes anos 80. Isso foi antes de sua carreira de ator decolar, mostrando seu talento artístico. A banda se apresentava em shows locais, participando da cena musical ao vivo da época. A paixão de Depp pela música era inegável. No entanto, ele acabou se voltando para a atuação, conseguindo seu primeiro papel no clássico filme de terror A Hora do Pesadelo. Esse filme icônico o apresentou como Glenn Lantz, um personagem que enfrentou o terrível Freddy Krueger. É surpreendente pensar em como um músico de rock se tornou um nome famoso em Hollywood.
A trajetória de Depp mostra os diversos caminhos que os artistas podem seguir rumo ao sucesso. Quem sabe aonde seu amor pela música o levará a seguir. Por que o parsec é importante na astronomia? O parsec é uma unidade de medida interessante que os astrônomos usam para entender a imensidão do cosmos. Imagine distâncias tão grandes que quilômetros ou milhas não servem. Um parsec equivale a cerca de 3,26 anos-luz, ou impressionantes 30,9 trilhões de quilômetros. Para entender melhor, pense em quão longe a luz viaja em um ano. Isso é cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. O nome parsec vem das palavras paralaxe e segundo de arco, que estão relacionadas a como os astrônomos medem distâncias até as estrelas usando ângulos de paralaxe. Esse método envolve observar uma estrela de duas posições diferentes enquanto a Terra gira em torno do Sol. Calculando o ângulo formado na posição da estrela, os astrônomos podem determinar sua distância. Compreender os parsecs ajuda os cientistas a perceber a estrutura do universo e a se orientar entre os corpos celestes. Não é incrível que possamos medir distâncias tão inimagináveis? Prepare-se para se surpreender com o dedo longo do aie-aie. Este incrível primata que vive em Madagascar possui uma adaptação única que o destaca entre os outros animais. Com um dedo extraordinariamente longo e fino, o aie-aie usa essa ferramenta incrível para procurar larvas saborosas escondidas sob a casca das árvores. Quando ele capta o som da comida sob a superfície, ele bate ritmicamente na árvore, sintonizando-se com as vibrações. Em seguida, usando seu dedo alongado, ele escava as larvas da casca, exibindo um comportamento alimentar especializado que realmente impressiona. Essa adaptação ajuda o aie-aie a encontrar alimento e destaca as maravilhas da evolução no mundo animal. Não é incrível como a natureza dota diferentes seres com habilidades únicas para sobreviver e prosperar em seu ambiente? A técnica de caça do aie-aie é apenas um exemplo de quão diversos e especializados podem ser os comportamentos dos animais. Você vai se surpreender. Ônibus flutuantes em Veneza. O Vaporetto é um sistema único de transporte público que navega pelos famosos canais de Veneza, tornando a exploração da cidade divertida e prática. Diferente dos ônibus comuns, esses meios de transporte aquáticos ajudam os passageiros a se locomoverem pela cidade histórica, onde as ruas são substituídas por tranquilos caminhos aquáticos. Turistas de todo o mundo desejam visitar a cidade, ansiosos para andar no Vaporetto e tirar selfies com as paisagens deslumbrantes. Durante a viagem, você poderá apreciar vistas impressionantes de edifícios centenários refletidos nas águas brilhantes, tornando cada trajeto uma verdadeira aventura. Não se preocupe se você estiver usando esse transporte aquático pela primeira vez. A equipe amigável está sempre pronta para ajudar. O Vaporetto não é apenas uma forma de ir de um ponto A a um ponto B. É uma experiência inesquecível que mergulha você no encanto e na beleza de Veneza. Você já andou em um ônibus flutuante? Você sabia que Paris Hilton perdeu parte da herança? Em uma reviravolta inesperada, a herdeira da fortuna dos hotéis Hilton perdeu parte de sua riqueza quando seu avô, o Barão Hilton, decidiu deserdá-la. Essa decisão foi relacionada a um escândalo em 2003, quando um vídeo íntimo dela gerou muita polêmica. A rede de hotéis Hilton tem uma história interessante, fundada em 1919 por seu antepassado, Conrad Hilton. Ele criou um império multimilionário que continua a prosperar por décadas. No entanto, Paris não ficou parada. Em vez disso, ela fez seu próprio caminho, tornando-se famosa com seu reality show The Simple Life. Além disso, ela construiu um negócio de perfumes de sucesso que lhe rendeu milhões. Com muito trabalho e determinação, Paris Hilton mostrou que, apesar das dificuldades familiares, ela pode definir sua própria identidade e ter sucesso em seus próprios termos. A Inglaterra realmente guarda segredos antigos. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Foi encontrado um esqueleto na Inglaterra com cerca de 9.000 anos. Essa descoberta nos dá uma visão da longa história da vida humana nesta região. Imagine as histórias que esse esqueleto antigo poderia contar sobre como as pessoas viviam há tanto tempo. O significado dessa descoberta se torna ainda mais interessante quando você descobre que os pesquisadores coletaram pistas a uma distância de 4 quilômetros. Essa distância não impediu que eles reunissem evidências sobre como era a vida dos primeiros habitantes da Inglaterra. A cada osso estudado e a cada artefato analisado,
Entendemos melhor o cotidiano de nossos antepassados, incluindo sua alimentação, hábitos e ambiente. Essas descobertas nos lembram que a história não é apenas datas e eventos, mas também conexões através do tempo. Cada descoberta, como este esqueleto antigo, nos faz refletir sobre nossa jornada humana comum, aproximando o passado do nosso presente mais do que jamais poderíamos imaginar. Acredite ou não, o Hanji Anuntachi é enorme. Esta espada incomum tem cerca de 4,6 metros de comprimento e pesa 75 quilos, sendo uma das maiores do mundo. Criada no Japão durante o período Edo, o Hanji Anuntachi não foi feito para combate como a maioria das espadas. Em vez disso, tinha um significado espiritual, simbolizando a repulsa ao mal e promovendo uma sociedade pacífica. Imagine uma pessoa segurando uma espada maior que um carro e que pesa tanto quanto uma pessoa grande. A arte envolvida na criação dessa arma monumental demonstra a habilidade dos ferreiros japoneses. Embora espadas geralmente estejam associadas à guerra, essa lâmina majestosa reflete uma filosofia diferente, focada na harmonia e na proteção. Hoje, o Hanji Anuntachi é um artefato histórico que nos lembra da rica história cultural do Japão e dos significados mais profundos de suas tradições. O que você acha de uma espada feita para a paz e não para a luta? A incrível história de Sammy Bull Gravano. Ele foi uma figura-chave no mundo do crime organizado, trabalhando sob o comando do famoso mafioso John Gotti. No entanto, em uma reviravolta surpreendente que abalou o mundo do crime, Gravano decidiu se voltar contra seu chefe e testemunhar contra ele no tribunal. Esse ato de traição foi marcante não apenas para Gravano, mas para toda a máfia na América. Ao fornecer provas importantes, incluindo detalhes das atividades criminosas de Gotti, Gravano teve um papel fundamental em sua condenação. Essa decisão foi um ponto de virada significativo na história da máfia, mostrando como lealdades internas podem ser quebradas. Também desencadeou uma onda de colaboração entre outros mafiosos e as autoridades, mudando assim o cenário do crime organizado. O que levou Gravano a correr esse risco? Essa pergunta continua a ser um tema quente de discussão. Acredite ou não, os pardais podem enganar a máquina de comida. Recentemente, cientistas realizaram um experimento incrível para estudar a inteligência desses amigos alados. Eles instalaram uma máquina que liberava comida em troca de fichas. Os pardais rapidamente aprenderam a usar as fichas para conseguir petiscos saborosos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. As aves começaram a imitar a forma e o tamanho das fichas necessárias, criando suas próprias. Esse comportamento mostra um nível de resolução de problemas que muitos animais, incluindo alguns primatas, não conseguem alcançar. Isso destaca a incrível capacidade dos pardais de se adaptar ao ambiente e encontrar soluções para obter o que desejam. Essas descobertas não apenas revelam a inteligência dos pardais, mas também levantam questões sobre como outros animais interagem com o ambiente, até onde esses seres inteligentes podem ir. Você não vai acreditar que é sobre Filadélfia. Quase metade de todos os americanos vive a um dia de viagem dessa cidade vibrante, tornando-a um destino acessível para milhões. Filadélfia é famosa não só pelo Sino da Liberdade e pelo Salão da Independência, é também um centro de encontros e piqueniques, refletindo seu rico espírito comunitário. Os moradores aproveitam os meses quentes com churrascos no quintal e festas de rua, fortalecendo os laços entre amigos e famílias. Além disso, os diversos bairros de Filadélfia oferecem uma mistura de culturas, culinárias e tradições, tornando cada encontro único. Seja saboreando um cheesesteak ou ouvindo música local, na Cidade do Amor Fraternal sempre há algo acontecendo. Então, se você está procurando um lugar para celebrar, relaxar ou explorar a história, por que não considerar uma viagem a Filadélfia? Você pode descobrir um novo lugar favorito. Sinta a emoção das montanhas russas aquáticas. A ponte Ashima Ohashi no Japão é famosa pelo seu design único, que cria uma ilusão óptica de inclinação. Esta impressionante ponte tem uma suave inclinação que pode enganar os olhos dos espectadores, fazendo-a parecer uma atração. Apesar de sua aparência dramática nas fotos, essa inclinação é completamente segura para os veículos. Os motoristas podem apreciar a vista enquanto atravessam a ponte, sentindo-se em uma aventura sobre as vastas águas abaixo. A ponte não é apenas importante para o tráfego, mas também atrai turistas que buscam tirar a selfie perfeita diante de sua beleza.
Portanto, seja você um motorista ou um fotógrafo, a ponte Ashima Ohashi oferece uma experiência incrível, mostrando a rica combinação de arte e engenharia do Japão. Você consegue adivinhar o que realmente move nossos habitantes marinhos? Os equinodermos, como ouriços do mar e dólares da praia, são fascinantes porque seus corpos são tecnicamente classificados como cabeças. Essa classificação incomum se deve à sua estrutura anatômica única. Diferente de muitos animais que têm segmentos corporais bem definidos, os equinodermos possuem um disco central com raios que se espalham para fora, tornando seus corpos bastante peculiares. Por exemplo, os dólares da praia têm uma forma redonda e plana, enquanto os ouriços do mar são espinhosos e esféricos. Seu esqueleto, chamado de endoesqueleto, é composto por placas de calcário, o que lhes proporciona proteção e uma estrutura impressionante. Os equinodermos também têm uma incrível capacidade de regenerar braços ou espinhos perdidos, o que acrescenta à sua natureza intrigante. Compreendendo sua estrutura e classificação únicas, podemos entender as diversas adaptações que permitiram a esses habitantes marinhos prosperar em diferentes condições oceânicas. Legal, não é mesmo? Você sabia que os cervos estão invadindo o Japão? Nos últimos anos, a população de cervos tem crescido em várias regiões do Japão, o que gera preocupações sobre o impacto no meio ambiente e na agricultura. Esses cervos vagantes comem as colheitas e entram nas áreas urbanas. Por isso, o governo japonês decidiu criar a Associação Nacional de Lobos. Qual é a missão deles? Trazer os lobos de volta ao ecossistema. Os lobos são predadores naturais dos cervos, o que pode ajudar a manter o equilíbrio populacional. Essa iniciativa empolgante é uma combinação única de restauração ambiental e manejo da vida selvagem. Imagine os lobos vagando novamente pelas florestas do Japão, ajudando a controlar a população de cervos. Em um cenário de convivência entre humanos e vida selvagem, o retorno dos lobos pode resultar em florestas e ecossistemas mais saudáveis. Será que esse plano audacioso pode resolver o problema dos cervos no Japão? Descubra o que faz as abelhas dormirem. Algumas abelhas em regiões do leste usam uma estratégia interessante para se manterem seguras enquanto descansam. Para se proteger do vento forte, essas criaturas inteligentes encontram lugares aconchegantes onde podem cochilar sem medo de serem levadas. Quando o vento aumenta, as abelhas enfrentam uma situação difícil. Seus corpos pequenos não conseguem resistir a rajadas fortes. Por isso, como parte de suas táticas de sobrevivência, elas buscam locais protegidos, como a parte de baixo das folhas ou vegetação densa, para descansar um pouco. Esse comportamento as ajuda a economizar energia e as protege de condições adversas. Você pode se surpreender ao saber que dormir ajuda as abelhas a se recuperarem, permitindo que fiquem mais alertas e eficientes na coleta de néctar quando o tempo acalma. Quem diria que o vento tem tanta influência no sono das abelhas? Vamos revelar a verdade sobre o computador de controle do Apollo. Você ficará surpreso ao saber que o computador que ajudou a levar pessoas à Lua em 1969 tinha muito menos poder de processamento do que um smartphone moderno. Na verdade, ele funcionava com apenas 64 kilobytes de memória e uma frequência de 1 MHz. Isso é impressionante se comparado aos dispositivos poderosos que carregamos hoje. O computador foi essencial para controlar o módulo lunar durante a missão histórica, realizando tarefas como navegação e controle com precisão notável. Embora a tecnologia pareça primitiva hoje, os engenheiros da NASA projetaram um sistema de controle que permitiu que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizessem essa histórica aterrissagem na Lua. Os desafios que enfrentaram e superaram mostram o quão inovador e engenhoso pode ser o intelecto humano. É incrível pensar que, com uma tecnologia tão limitada, eles alcançaram algo tão monumental. Como conseguiram isso? Com bom planejamento, trabalho em equipe e talvez um pouco de sorte. É verdade que o relógio sempre marca 10:10? Você provavelmente já reparou que, em muitos anúncios, os relógios mostram exatamente 10:10. Isso não é uma escolha aleatória. É uma estratégia dos profissionais de marketing para criar uma imagem atraente e harmoniosa. Definir o horário para 10:10 cria um visual simétrico que chama a atenção para o logotipo da marca, que geralmente fica um pouco abaixo do número 12. Essa disposição inteligente faz com que os ponteiros do relógio emoldurem o nome da marca, criando um efeito visual agradável. Além disso, essa posição transmite uma sensação de felicidade, já que os ponteiros lembram um sorriso. Pense nisso.
Quando você vê um relógio com essa expressão alegre, sua mente provavelmente associa essas emoções positivas à marca. Tudo se resume à arte da persuasão, usando detalhes para influenciar nossas percepções. Então, da próxima vez que você ver um anúncio de relógio, reserve um momento para apreciar a ideia por trás do horário 10:10. Você já pensou nas reflexões de Gigi Manuzia em 1979? Nesse ano importante, Gigi passou por um incidente significativo que mudou sua vida para sempre. Diante de crescentes dificuldades, ela começou a repensar suas circunstâncias e seu caminho futuro. Esse período, cheio de altos e baixos, levou Gigi a mergulhar mais fundo em seus pensamentos e emoções. Enfrentando eventos inesperados, ela percebeu a importância da resiliência e da autoconsciência. Essa jornada a ajudou a entender como suas experiências moldaram sua personalidade e objetivos. Gigi percebeu que refletir sobre situações difíceis pode trazer insights valiosos e crescimento pessoal. Sua história nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar clareza e força ao olharmos para dentro de nós mesmos. Então, que lições podemos aprender com a experiência de Gigi para lidar com nossas próprias dificuldades? Quando as portas começaram a evoluir. Na Idade Média, os castelos usavam portas de ferro pesadas para se proteger de invasores durante os cercos. Esses obstáculos resistentes eram essenciais para a defesa, projetados para suportar não apenas ataques humanos, mas também flechas e alcatrão em chamas. Avançando para os dias de hoje, o conceito de porta mudou radicalmente. As tecnologias modernas apresentaram materiais como chumbo e tungstênio, desenvolvidos especificamente para proteção contra radiação. Essas portas de alta tecnologia garantem segurança em locais como usinas nucleares e instituições de saúde, protegendo as pessoas dos efeitos nocivos da radiação. Assim como as portas desempenhavam um papel crucial na defesa medieval, as portas especializadas de hoje são vitais para proteger nossa saúde em diversas áreas. Não é incrível como algo tão simples como uma porta pode evoluir de um símbolo de força para uma barreira moderna contra ameaças invisíveis. A incrível barba de Harnam Kaur pode te surpreender. Essa mulher extraordinária quebrou o recorde de comprimento de barba entre mulheres, medindo impressionantes 36 centímetros. Harnam Kaur, da Grã-Bretanha, transformou o que muitos consideram um problema em uma parte importante de sua identidade. Diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, SOP, que pode causar crescimento excessivo de pelos, ela decidiu aceitar sua aparência natural em vez de escondê-la. Em sua jornada, Kaur se tornou uma defensora do amor próprio e da aceitação do corpo, inspirando outros a valorizarem suas características únicas. Sua história destaca a importância de nos amarmos como somos, lembrando que a beleza vem em muitas formas. Em um mundo frequentemente focado em padrões tradicionais, a confiança de Harnam nos encoraja a repensar nossas ideias sobre feminilidade e atração. Em vez de sentir pressão para se encaixar, podemos celebrar a individualidade e encontrar força em nossas diferenças. Não é inspirador ver como a jornada de uma mulher pode impactar tantas vidas? Você já se perguntou quão rápido nada o atum? Esses peixes incríveis podem percorrer até 64 quilômetros em um único dia. O atum é conhecido por sua velocidade impressionante e resistência, tornando-o um dos peixes mais rápidos do oceano. Eles têm corpos aerodinâmicos e caudas poderosas, que os ajudam a se mover rapidamente na água. Durante a caça, o atum pode atingir velocidades de até 75 km por hora, mostrando sua energia e habilidade incríveis. Essa capacidade é fundamental para capturar presas e escapar de grandes predadores. Curiosamente, diferentes espécies de atum, como o atum azul e o atum amarelo, têm habilidades variadas para nadar longas distâncias e em alta velocidade. Suas impressionantes habilidades de natação são essenciais para a sobrevivência nos vastos oceanos, onde velocidade e eficiência podem ser uma questão de vida ou morte. Você sabia que a Finlândia ama saunas mais do que carros? Esse fato interessante destaca a importância das saunas na cultura finlandesa, onde há mais saunas do que carros. Em um país com pouco mais de 5 milhões de habitantes, existem cerca de 2 milhões de saunas, tornando-as uma parte aconchegante e essencial do dia a dia. As saunas não são apenas lugares para relaxar, mas também centros sociais, onde amigos e familiares se reúnem para descansar e conversar.
A experiência de ir à sauna está profundamente enraizada nas tradições, e muitos finlandeses aproveitam o calor e o vapor para aliviar o estresse e se reconectar com a natureza. As pessoas costumam passar tempo na sauna após um longo dia, desfrutando do calor reconfortante e de um mergulho refrescante no lago mais próximo, ou brincando na neve no inverno. De muitas maneiras, a sauna simboliza os valores finlandeses de saúde, harmonia e simplicidade. Com uma conexão tão única com esses refúgios quentes, não é surpreendente pensar em como as saunas moldam o cotidiano na Finlândia. Você já pensou em inovações na produção de combustível? Pesquisadores estão explorando novos métodos empolgantes para obter combustível de diversas fontes. Experimentos recentes mostraram que é possível extrair combustível de materiais inesperados, ampliando as possibilidades de produção de energia e gestão de recursos. Por exemplo, cientistas estão buscando maneiras de transformar resíduos orgânicos, como restos de comida e resíduos agrícolas, em energia útil. Isso não só ajuda a reduzir o desperdício, mas também fornece uma fonte sustentável de combustível, o que é crucial diante da crescente demanda por energia. Além disso, os avanços tecnológicos tornam esses processos mais eficientes e econômicos. Imagine um mundo onde o que jogamos fora alimenta nossos carros e aquece nossas casas. Ao utilizar fontes alternativas de combustível, podemos dar passos significativos em direção a um futuro mais verde, diminuindo nossa dependência de combustíveis fósseis. Essas inovações não são apenas criativas, elas são essenciais na luta contra as mudanças climáticas. O que nos aguarda no futuro da produção de combustível? Em um mundo onde a sustentabilidade energética é fundamental, essas inovações podem mudar tudo. O que realmente impulsiona a segurança dos cães? O design de um capacete especializado para pastores alemães é cuidadosamente elaborado, levando em conta sua anatomia única, garantindo máximo conforto e proteção. Os pastores alemães frequentemente se tornam nossos heróis, desempenhando várias funções, como cães policiais, de busca e salvamento ou de serviço. O preço de $600 por um capacete é um investimento sério na segurança e bem-estar desses animais dedicados. Embora possa parecer caro para um acessório de cachorro, o capacete é essencial para evitar lesões durante tarefas desafiadoras. Ele é projetado para suportar condições difíceis e proporcionar excelente visibilidade para os cães. Essa abordagem cuidadosa garante que eles possam trabalhar da melhor forma, permanecendo seguros. Portanto, sempre que você vê um pastor alemão em ação, lembre-se da incrível tecnologia e design que os protegem. Não é surpreendente como nos preocupamos com a segurança deles. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas acreditavam erroneamente que as mulheres no exército do ZAI eram prostitutas, o que dificultava muito o recrutamento de novos soldados. Para que as mulheres pudessem ocupar funções importantes, como telefonistas, mecânicas e até motoristas de caminhão, foi criado o Corpo do Exército Feminino. Esses cargos eram essenciais para apoiar as operações militares. No entanto, apesar de sua dedicação e trabalho importante, os estereótipos sociais geravam rumores falsos sobre suas intenções. As ideias erradas sobre mulheres em uniformes reforçavam a crença de que elas não podiam ser soldadas sérias. Isso criava dificuldades, não apenas no recrutamento, mas também no moral das que estavam servindo. O AC se esforçou para mostrar que as mulheres podiam trabalhar tão bem quanto seus colegas homens, quebrando barreiras e abrindo caminho para futuras gerações. Este capítulo histórico destaca a importância de reconhecer e valorizar a contribuição de todos os membros das Forças Armadas, independentemente do gênero. Como esses mal-entendidos podem influenciar as percepções modernas sobre mulheres no Exército? E se eu disser que compartilhar vídeos pode despertar a curiosidade? Quando você encontra um vídeo interessante sobre ciência, história ou natureza, pode compartilhá-lo com amigos e abrir um mundo de descobertas. Por exemplo, se seus amigos gostam do espaço, ao enviar um vídeo empolgante sobre o último rover em Marte, você pode gerar horas de discussões e aprendizado. Conversar com amigos dessa forma não só aprofunda a compreensão deles, mas também torna o processo mais divertido. Quando todos assistem e discutem juntos, surgem diferentes pontos de vista, ajudando cada um a refletir mais sobre o tema. E a melhor parte? Compartilhar o link pelas redes sociais ou aplicativos de mensagens é muito fácil. Então, da próxima vez que você encontrar um vídeo fascinante,
Pense em como pode compartilhar essa faísca de curiosidade com os outros. Afinal, aprender se torna ainda mais divertido quando é uma aventura em grupo. Existe realmente um dicionário mágico? Peter Roquet, após muitos anos de trabalho árduo, criou um dicionário ambicioso e abrangente da língua inglesa, conhecido como Este Russo. O diferencial do trabalho de Roquet é que ele é uma verdadeira mina de sinônimos, ajudando escritores e oradores a enriquecer seu vocabulário. Imagine um guia que revela inúmeras palavras, permitindo que você transmita seus pensamentos de forma precisa e expressiva. O livro de Roquet não apenas lista palavras, ele explora as nuances e sutilezas dos significados, tornando-se uma ferramenta indispensável para todos que desejam aprimorar suas habilidades linguísticas. A ideia desse dicionário como um sinal mágico vem de sua capacidade de transformar frases monótonas em expressões vibrantes. Seja você um estudante, um poeta ou apenas alguém que gosta de brincar com palavras, este dicionário se torna a chave para revelar a beleza da língua inglesa, como ele pode mudar sua forma de se comunicar. Difícil de acreditar, mas eles mudaram o nome. O filme favorito de 1971, A Fantástica Fábrica de Chocolate, na verdade foi lançado com outro nome, diferente do livro original de Roald Dahl, Charlie e a Fábrica de Chocolate. Essa mudança de nome foi uma estratégia de marketing inteligente, visando aumentar as vendas de doces e guloseimas da marca Wonka ligadas ao filme. No entanto, surgiram problemas, pois muitas lojas não conseguiram se preparar a tempo para esses produtos antes da estreia do filme. Imagine a empolgação dos fãs querendo experimentar os chocolates Wonka e os Gobstoppers, apenas para encontrar prateleiras vazias. O entusiasmo inicial pela estreia do filme diminuiu, já que os espectadores ficaram esperando por doces que ainda não estavam nas lojas. Esse erro se tornou um exemplo interessante de marketing, destacando a importância de alinhar a disponibilidade dos produtos com a demanda dos consumidores. Embora o filme tenha se tornado um clássico, essa falha nos bastidores mostra que até os planos mais bem elaborados podem dar errado. Será que essa mudança de nome influenciou a forma como os espectadores lembram do filme? Você consegue acreditar como funcionam as lâmpadas cirúrgicas? Essas lâmpadas especializadas são essenciais para procedimentos médicos, pois foram projetadas para evitar sombras. Os cirurgiões dependem de uma iluminação clara e uniforme para ver cada detalhe durante as operações, e diferentes ângulos de luz ajudam nisso. As lâmpadas cirúrgicas emitem luz de vários pontos, garantindo uma iluminação uniforme em toda a área de cirurgia. Esse design inovador cria um ambiente sem sombras, permitindo que os médicos trabalhem com alta precisão. Sem essas lâmpadas, até os menores detalhes podem ser perdidos, o que é crítico na cirurgia, onde cada segundo conta. O brilho e a funcionalidade das lâmpadas cirúrgicas não apenas melhoram a visibilidade, mas também aumentam a segurança dos pacientes, permitindo que os cirurgiões se concentrem em seu trabalho e reduzam o risco de erros. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre um procedimento cirúrgico, pense em quão importantes são essas lâmpadas brilhantes para os resultados bem-sucedidos que muitas vezes consideramos garantidos. Não é incrível a quantidade de atenção que dedicamos a algo que raramente notamos? E se eu te disser que a Indonésia está mudando a capital? Em 2019, o governo indonésio tomou a ousada decisão de transferir a capital de Jakarta, uma cidade barulhenta, para a nova cidade de Nusantara. Essa mudança visa resolver sérios problemas que Jakarta enfrenta, como a superpopulação e altos níveis de poluição. Jakarta, que abriga mais de 10 milhões de pessoas, sofre com congestionamentos e falta de áreas verdes. Além disso, grande parte da cidade está afundando devido à elevação do nível do mar e à extração excessiva de água subterrânea. A nova capital, Nusantara, está sendo construída em Kalimantan Oriental, na ilha de Bornéu, onde há mais espaço para crescimento e melhores condições ambientais. O plano visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também promover um desenvolvimento mais justo em todo o vasto arquipélago. Imagine como essa mudança significativa pode transformar o futuro da Indonésia e inspirar outros países que enfrentam problemas semelhantes.